Esse vídeo aqui, ele não necessariamente é só pra você, tricolor, ver, até porque boa parte dos tricolores sabe dessas informações, mas também, beleza, se não souberem, não tem demérito nenhum, não. Mas ele é feito muito também pra você, tricolor, enviar esse vídeo pra outros torcedores. Porque você com certeza já recebeu perguntas, e você aqui que assiste o Raiz Tricolor, eu quero que você sempre seja o cara que assiste todos os vídeos, seja o cara mais informado, do torcedor tricolor mais informado, sobre a seguinte pergunta. De onde tá saindo esse dinheiro todo pro Fluminense contratar jogador? De onde surgiu e etc. E assim, é óbvio, dinheiro não dá em árvore, e é óbvio, gestão perfeita não existe, é importante dizer isso. Mas dá pra te explicar de uma maneira até bem fácil, e depois eu vou citando exemplos. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você gostar desse vídeo aqui, você deixa seu like. Se você não gostar, não tem problema, não precisa deixar, não se sinta forçado a isso. Se inscrever, você tem que se sentir forçado sim, porque vai ter muito conteúdo bom aqui no Raiz Tricolor, então você tem que se inscrever sim. Então se inscreve aqui embaixo. E vamos embora falar sobre isso. Eu já começo falando o seguinte, que é, respondendo rapidamente a pergunta, de onde saiu tanto dinheiro pro Fluminense efetuar contratações como nessa janela? Aí eu respondo, te dou uma resposta e te faço outra pergunta. A primeira pergunta é o seguinte, que eu respondo perguntando, né? Quem disse que o Fluminense tá gastando muito dinheiro também na janela? Porque eu vi especulação, então, não, mas aí vai pagar 800 mil em fulano, 700 mil... Não, o Fluminense efetuou as seguintes contratações até agora. Natan, esse a gente sabe o salário, recebia 380 mil no Atlético, veio por empréstimo recebendo 10% a mais, 420 mil. Então, Natan, 420 mil. William Bigode, perto de 500 mil, talvez um pouco menos, na verdade. Provavelmente um pouco menos, mas menos de 500 mil. Germancano, menos também, recebe abaixo. Tentou daqui também, abaixo, por volta de 400 mil para baixo. E aí você tem outros, Felipe Melo, esse recebe um pouquinho acima. David Duarte, esses aí já recebem ele na casa, provavelmente, né, a gente imagina pelas especulações e pelas informações que a gente tem, uma casa bem abaixo de, ali de 200 mil, tal qual o Mário Pineda também, e o próprio Cristiano também não viria recebendo muito. Então assim, primeiro é desmistificar isso, o Fluminense não foi ao mercado pagar 1 milhão de salário para jogador. Tá? Não foi. Quem foi um outro time que eu vou dar exemplo aqui. E o segundo, ou seja, essa primeira pergunta é quem disse que o Fluminense vai pagar aumentou muito o salário. Segundo, mas ainda relacionado ao primeiro, que é o Fluminense só compraria um jogador, que é a única negociação que ainda não tá batida total martelo, que é a de Cristiano. Todos os outros jogadores, Pineda e Natan, vieram por empréstimo. O Fluminense ainda paga 1 milhão ali a Natan, né, por causa ao Atlético, por causa do empréstimo, mas todas as outras negociações foram feitas free, só pagando luvas aos jogadores, sem custo de contratação, ou seja, é na teoria só o salário. E a resposta que eu falo é o seguinte, como que o Fluminense arrumou dinheiro então para contratar Gabriel? Mesmo sendo uma grana muito alta, o Fluminense precisa dispensando jogadores. Foi feita uma lista de jogadores que serão dispensados do Fluminense. E eu vou botar aí na tela, não é minha, né? Não é minha a lista, então acho justo até colocar aqui na tela e ainda acrescento algumas. Foi o João Eduardo Gurgel, que é colaborador lá do Saudações Tricolores, que fez essa lista, então vamos a ela, né? Vamos à lista de jogadores que não ficarão para o 2022 do Fluminense, que a gente já sabe com certeza, e que vão aliviar a folha salarial do Fluminense. Ele colocou aqui a Barca zarpou, veja todas as saídas. Mascarenhas, Giovani, Diogo, Paulo Filho, alguns a gente nem... Paulo Filho, Pablo Diego, Rodolfo, João Lopes, já estão livres. Essa coisa de dia 2 de janeiro, se eu não me engano, o Diogo já fechou com o time do Nordeste, se eu não me engano. Não sei se foi o Náutico, alguma coisa assim. Eu acho que Mascarenhas também, né? Não sei. Esses jogadores aqui, assim, fazem cosquinha em salário e etc. Isso aqui pouco influencia, sendo bem sincero. Faz número, né? Vai fazer número.
Mas salário mesmo influencia muito pouco. Reginaldo fechou com a Chape, Lucas Barcelos e Robinho já estavam com destinos definidos, mas todos esses também já estavam emprestados sem onerar a folha salarial 2021 do Fluminense. A gente vem para outros nomes, né? Frazan foi reemprestado para a Chape, Raí foi reemprestado para o Bangu, Samuel Granada saiu do Vitória, foi reemprestado para o Nova Iguaçu e Caio Vinícius continua no Goiás. Saídas. Fernando Pacheco estava no Juventude, a gente devolveu pro Sporting Cristal, ficou com o percentual, mas ele volta pro Sporting Cristal. Bobadilha, o Fluminense pagava o salário, voltou pro Guarani do Paraguai. Abel Hernandes, acabou o contrato, foi fechar com o São Luís do México. Egídio, fechou com Coritiba. E até o dia 2 de janeiro, eram 18 atletas que já tinham com certeza deixado o Fluminense. Ou seja, esses daqui são os que a gente já confirmou que já tem novo clube. Mas eu acrescento ainda alguns que podem entrar ali na conta sim, sem ser forçação de barra nenhuma. Por exemplo, o Fluminense cogitava e contava de pagar o salário de Nenê até dezembro. Nenê saiu em agosto, setembro, ok. Mas ele estava dentro ali da conta dessa temporada. Então, obviamente, no caso ali de Nenê, também dá para colocar nessa conta. Ele iniciou a temporada passada e, claro, também influencia nessa conta financeira de saída, né? A folha de 2021, a folha de 2022. Ninguém foi contratado pro lugar de Nenê em 2021. Só essa continha final, com Bobadilha, Abel, Egídio, Nenê, e a gente ainda pode incluir alguns outro jogador ali que ele nem colocou na conta, mas que, por exemplo, é o caso de Hudson, que ainda vai ter contrato em janeiro, mas depois sai, e Luca, que tem contrato até abril, mas depois sai, deve sair até antes. Só nessa brincadeirinha com Luca, Egídio, Hudson, Nenê, Abel Hernandes e Bobadilha, a gente sabia que os salários de Nenê e Abel que davam juntos 800 mil reais. Isso salário líquido, óbvio. Você bota mais Luca aqui, fechou 1 milhão. Porque Luca é 200 mil, a gente já sabe também. Aí você vem pra conta com Bobadilha, com Egídio, e com Bobadilha, Egídio, você ainda acrescenta Hudson. Assim, a conta aí não vai fechar em menos de mais de 1,5 milhão de reais, não. Vai chegar perto de 2 milhões de reais. Com esses poucos jogadores, você bota aquela soma toda lá, aquele monte de jogador que eu falei, Giovani, Frazan, não sei o quê, 2 milhões de reais de economia na folha. Você fala, Gabriel, mas isso não existe e tal. Então vamos ver como é que a imprensa tratou no ano passado, no meio do ano passado, o Corinthians. Eu vou pegar aqui, obviamente, o meu timão, porque tem a manchete mais destacável, mas você vai lembrar bem, você pode ir em qualquer portal qual que era o assunto das páginas e tudo. O mesmo questionamento que é feito agora, de onde tá saindo o dinheiro do Fluminense? Quando o Corinthians trouxe, na sequência, tá? Roger Guedes, William, Renato Augusto, Juliano e Paulinho, dando um total de 5 milhões de reais por mês, na folha salarial do Corinthians. 5 jogadores dando a folha inteira do Fluminense para 22, perdão. A folha líquida. 5 líquidos por 5 pela folha inteira do Fluminense. Segundo o que diz Mário Bittencourt, né? A gente sempre tem que botar essa vírgula aí depois, porque a gente já aprendeu com o Peter Simpson que a gente não confia 100% em presidente nenhum. Quando o Corinthians trouxe esses 5, o que foi falado? Corinthians reduziu a folha toda, fez economia, e eu vou botar aqui na sua tela neste momento o termo economia sendo utilizado. Tá aí, ó. Tá aí na tela. Pera aí, tá aí na tela. Corinthians chega a 21 liberações na folha com Matheus Vital. Diretoria calcula economia de 5 milhões. E frisem no termo economia. Todo mundo tratou o quê? Corinthians está dispensando o jogador, cortou os ruins, cortou os merdas de lá, e agora acontece o quê? Agora o Corinthians voa e fez o que todo mundo tem que fazer, dispensar jogador cabeça de bagre pra poder contratar jogador bom. É isso que tem que fazer e não sei o quê. Aí vamos aqui, ok, emprestados com salários pagos por outros clubes. Esses daqui, ok, era o que o Fluminense tinha também. Walter, Richard, Sornosa até depois foi uma boa jogada do Corinthians, fez a mesma coisa que o Fluminense fez com o Del Valle, a gente fez com o Sporting Cristal com o Pacheco. Manda e segura só o percentual. Enfim, isso tudo aqui foi ótimo. Agora, esses nomes aqui do rescindiram. Como que você rescinde o contrato no meio do ano? É só assim chegar e rescindir? Existem 3 formas de você
fazer aliviar sua folha salarial, fazer economia de verdade. A primeira é não contratando jogador merda. Essa daí a gente, né, entende porque tem jogador que é muito bom, chega e não dá certo, ok. A segunda é não renovando com jogador merda. Essa daí o Fluminense errou algumas vezes, inclusive a gente tá vendo algumas dispensas agora acontecendo de jogadores que não eram para ter sido renovados, como é o caso, por exemplo, de Hudson, e sem dúvida a gente vai ver no final de 2022 a renovação, a mesmo sentimento que a gente tá com o Hudson nesse momento, no caso de Wellington. Essa é aquela parada que a gente já imagina, né? Agora, existe uma terceira forma também de economizar, e o Corinthians não fez em nenhuma das três. E a terceira é passar a trolha pros outros. E isso o Corinthians fez com alguns jogadores, né? O Fluminense também fez. Só que o que não tá na conta do Corinthians aqui que ele fez? Que foi, por exemplo, o que eles fizeram com Casares, né? Acharam um otário, agente, pra poder pegar. Bozelli. Rescindiram o contrato e aliviou a folha em 5 milhões de reais. Só que aonde que tá o erro aqui da economia de 5 milhões de reais? De fato, o salário de Bozelli não sairá mais da conta do Corinthians. Aí a gente vem aqui e abre uma notícia de alguns meses depois. Corinthians é condenado pela FIFA a pagar a dívida do atacante Bozelli. Uma dívidazinha de... cadê o valor? 2 milhões de reais mais 4 milhões, algo em torno de quase 7 milhões de reais a dívida que o Corinthians tinha que pagar a Bozelli. Por quê? Porque rescindiu. Do nada. Não se desfaz um contrato que está perfeito, perfeito no sentido de pronto ali. É igual a merda agora de Wellington, já renovou. Sabe o que vai acontecer agora? O Fluminense tem que fazer o quê? 1, não contratar, já contratou. 2, não renovar, já renovou. 3, achar um otário. Tem que achar um otário agora. Agora tem que achar um otário. Sabe por quê? Porque a quarta opção não gera economia. A quarta opção é muito mole. Dizer que a folha salarial do Fluminense é de 2 milhões de reais no meio do ano, se a diretoria dispensar um monte de jogador e for trocar a folha salarial por ação trabalhista daqui a 2 anos. Então, assim, no caso do Corinthians foi louvado, o Corinthians fez economias, dispensou, e de fato, não tô aqui condenando o Corinthians não, pegou realmente, a gente tem Casares, né? Repassou um monte de trolhas, emprestou um monte de jogador e com os que estavam acabando o contrato não renovou. O que tem que acontecer é isso. Acabou o contrato, não renova. Antes disso, não contratar jogador ruim. A gente sabe que é impossível. É impossível você não contratar jogador ruim. Porque jogador bom que você contrata também não dá muito certo. Isso acontece sempre e não tem boa. Mas não renovar é aquele negócio, né? Errar uma vez é humano. Errar 2 vezes é burrice. Renovar é a mesma coisa. E não achar a trolha. E dispensar é o pior caso. Lembra, e aqui agora eu vou fechar o vídeo com isso, pra você tricolor, lembrar aqui, e essa é a diferença, talvez, no Fluminense pro Palmeiras, né? O Fluminense tá projetando esse aumento para 5 milhões da sua folha líquida, segundo o Mário Bittencourt. E aí é bom a gente destacar aqui um negócio. Um exemplo claro para você tricolor e para você que de repente já está assistindo isso aqui, não é tricolor, e pesquisar. Pesquise sobre a economia na folha salarial que o Fluminense fez para o ano de 2017. De 17 para 18. Pesquisa aí. A economia que o Fluminense fez de 17 para 2018. As dispensas. Talvez seja mais fácil você achar sobre a economia no caso de Diego Cavalieri. Isso aí, sobre o Fluminense economizando o salário de Diego Cavalieri para o ano de 2000 e... Chega até a ser engraçado, né? É bizarro. Pesquisa aí sobre Cavalieri, Henrique. Pesquisa aí. Você vê como é que se reduz a folha salarial aumentando a questão trabalhista. Espero que o Mário Bittencourt não faça isso. Até a próxima. Valeu.